Ô Pansieri, eu te chamei porque há pouco nós exibimos o vídeo do Pedro Lourenço e eu disse assim, o Pedro Lourenço vai dizer o que nós vamos fazer agora. Quer ir embora. Mas antes eu lembrei que você tem informação, você está acompanhando essa história do Dudu, enfim, vai ficar, não vai ficar, aparentemente não vai, o dono falou. O que você tem de novidade, Pansieri? A verdade é a seguinte, o Cruzeiro vai ter uma reunião amanhã, o Alexandre Matos vai sentar para bater um papo com o André Cury. O André Cury é o empresário do Dudu, que na verdade também foi um entusiasta para o Dudu vir para o Cruzeiro. Me recordo que naquela primeira negociação, o Dudu tinha ali o André Cury tentando também fazer o jogador vir para Belo Horizonte, vir para o Cruzeiro. Depois teve toda aquela história que a gente conhece, aí chegou no fim do ano, aí sim teve o Dudu chegando ao Cruzeiro, ele vindo para Belo Horizonte. Mas a questão é a seguinte, Cirilo, o Botafogo fez uma sondagem, tanto que aqui na casa, né, no nosso tatiaesporte.com.br tem detalhes, que um diretor do Botafogo disse que o Dudu interessa a qualquer time do Brasil, e o Botafogo não seria diferente. A ideia é contratar um atleta que possa fazer uma função também de jogador mais de armação. O Dudu sabe fazer isso. O Dudu não é mais nenhum menino para ficar correndo na ponta e vindo marcar aqui atrás, né? Então, vamos ver se essa situação pode desenvolver, se essa situação vai crescer para uma negociação. Empréstimo, negócio em definitivo, enfim, são algumas possibilidades em termos de Dudu. Uma coisa é certa, no Cruzeiro não joga. E eu vi o técnico Leonardo Jardim ontem na coletiva, ele falou que não foi a entrevista. A entrevista só foi um dos pontos. Diz que teve foram situações internas que estava todo mundo do clube sabendo. Todos estavam realmente sabendo, pelas palavras do Leonardo Jardim, mas não dá para falar que não teve, vamos colocar assim, o ponto da entrevista também dentro do pacote. A entrevista foi o inicial. É um pacote. Aliás, não sei nem se foi o inicial. É uma embalagem. Acho que não foi o inicial, teve coisa antes, mas a entrevista foi um fator. Comportamento, atuação em campo, entrevista, vai colocando um pouquinho de cada coisa, aí vai e forma o todo. O que acontece também é que há um entendimento interno que houve uma quebra de confiança, porque sentaram, fizeram uma reunião, onde foi falado que os atletas falariam menos, contrários à comissão técnica e à diretoria, e do lado da diretoria também falariam menos em relação aos atletas. O Cruzeiro tá sem aquele coordenador técnico, era a figura do Edu Dracena, ele fazia muito essa ponte. O Cruzeiro optou por não contratar ninguém para fazer essa função no Cruzeiro, e a função do coordenador técnico é realmente aparar essas arestas. Então, houve um combinado, houve uma reunião, fecharam, e aí numa oportunidade o jogador vai e coloca tudo isso e expõe. Então isso também não pegou bem. Daqui a pouquinho, turma do Bate-Bola, você traz mais novidades. Combinado. O Cruzeiro começa a preparação para o jogo do Vila de Goiás. Boa, tem que saber só se o Dudu indo ao Botafogo, ele vai aceitar ser reserva, né? Porque lá tem Savarino, Arthur e Igor Jesus, né? Aí se ele aceita ser reserva, não aceita ser reserva aqui, tem que saber se ele aceita ser reserva lá, né? E essa função aí, né, é justamente a do Savarino, né? Será que ele vai aceitar ser reserva vai do ter Savarino que sentar pro Savarino, né? Ou não vai? Não vai fazer biquinho, reclamar, pedir pra mandar os outros embora? Não vai ser a primeira opção. E aí? Vamos ver. Um abraço a todos. Vamos nessa. Bora. Um abraço, Rafael Leal. Obrigado. Tchau. Hoje o Cássio foi eleito craque da rodada. Você concorda? Demais. E, vou te ser sincero, eu achei muito legal a fala dele pra nós aqui ontem. Ele estava visivelmente emocionado, mas visivelmente falou uma coisa que pra mim até não esperava ouvir do Cássio. Eu cheguei aqui e recebi muito carinho, muita atenção, e eu preciso devolver isso em futebol. Ele falou, preciso devolver isso em futebol. E ele admitiu que não esteve bem contra o Palestino. Eu acho que já é um bom caminho, né? Acho que é um jogador que, vamos dizer o seguinte, sabe que errou e acertou na rodada seguinte. Isso é o melhor que tem.